Êxodo capítulo 16, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Nós lemos aqui o início da viagem do povo judeu através do deserto. E como nós vemos aqui no versículo 1, isso foi bem no início, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. Então isso não foi lá no meio da viagem, não, isso foi bem no início, bem no começo da viagem. E eles estão no deserto. O deserto, tanto para os israelitas, mas também para nós podemos ter desertos hoje, momentos que se equiparam à situação que eles estavam, problemas, carência, incerteza do futuro, mudança. Mas seja lá qual for o deserto, na vida do crente, na vida do povo de Deus, nunca é um acidente, nunca é um por acaso, e nem tampouco é um castigo, mas sim é uma aula divina intencional. É algo que Deus está trazendo com propósito e com intenção. Não é algo que aconteceu um deslize, algo que pegou Deus de surpresa de modo algum. Então, aqui estão os judeus, os israelitas recém-libertos, estavam murmurando porque tinham fome, eles tinham uma necessidade, eles tinham um problema. Estavam no deserto, não tinha comida, eram muitas pessoas. Dizem os estudiosos que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, não era um bando grande, era um bando enorme. 3 milhões de pessoas é praticamente a população de Recife. Era muita gente. E no deserto você não tem supermercado, não tem nada. Então eles estavam lá, aquele monte de gente sem comida, estavam com fome. E como é muito comum, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos com uma necessidade, uma carência muito grande, nós temos a tendência de fazer o que o povo aqui fez. No versículo 3 nós vimos que eles começaram eu vou usar o termo romantizar. Eles começaram a olhar para trás, começaram a embelezar o passado. Por quê? Porque no passado eles tinham alimento, eles tinham segurança, apesar de estarem sob escravidão. Mas nós lemos aqui que eles disseram no versículo 3, como eles estavam sentados junto às panelas de carne, comiam pão à vontade, quisera Deus nos matasse lá, por que trazer a gente aqui para matar a gente de fome? Então eles estavam olhando para trás, para a escravidão, e aquela escravidão, aquela situação que eles viviam, que era problemática, porque estava no passado, eles estavam olhando para trás dizendo: aqueles eram os bons tempos. Se pudéssemos voltar para o Egito, era tão bom a escravidão, era tão bom, porque você não está mais na escravidão. Então eles estavam romantizando a escravidão do Egito. E Deus responde, Deus ouve o clamor, Deus ouve a murmuração, e Ele então está respondendo, mas não os tirando do deserto. Ele poderia os tirar do deserto, claramente, mas Ele não fez isso. Ele respondeu com maná e codorna, e Ele respondeu com regras para a obediência. Então o povo tinha uma necessidade muito grande, levantou o clamor. Não foi um clamor bom, porque não foi um clamor de oração, de pedido, de busca, foi um clamor de reclamação. Estavam reclamando, basicamente disseram: Deus, por que você trouxe a gente para cá para morrer aqui? Por que a gente não morreu lá no Egito? Lá, pelo menos, a gente não ia morrer de fome. Lá tinha panela, tinha pão à vontade, panelas de carne. Então,
estavam reclamando com Deus. Então Deus deu a resposta, ele mandou, você conhece bem a história, mandou maná de manhã e de tardezinha codornas, porque eles queriam pão e carne. Então Deus deu pão e carne, mas junto com essas bênçãos, Deus ele deu também regras a serem cumpridas, a serem obedecidas. Então hoje nós temos desertos em nossas vidas também. Esses desertos não são literais, mas são desertos, crises financeiras a nível nacional ou pessoal. Mas o Brasil passa por uma crise, ou você passa por uma crise. Você pode estar num país muito próspero, mas tem uma crise financeira pessoal. Então nós temos desertos da ordem, crises emocionais, crises relacionais, crises espirituais, enfim, uma série de situações que nós podemos comparar como se fosse um deserto, onde você olha para um lado, olha para o outro, você não vê alimento, você não vê água, você não vê saída, você não vê abrigo, você se sente carente, você se sente em grande vulnerabilidade. Então, essas oportunidades são semelhantes e elas são usadas por Deus para manter-nos vulneráveis. Como é que é, pastor? Deus quer nos manter vulneráveis? Isso mesmo. Para quê? Para que possamos aprender a depender dele. Aqui o povo reclamou como? No Egito tinha panelas de carne, fartura de pão. Em outras palavras, nós não precisávamos de Deus para comer. Tinha comida de sobra. Então Deus agora está testando o povo para ver o quão dependente nele eles seriam. E Deus então, como nós vamos ver, supriu, mas supriu com um propósito. Então, ao invés de ter autossuficiência, que é a nossa tendência, ao invés de, eu tenho um jeito, em vez de correr logo para a nossa solução, nós devemos aprender nessas situações, quando estamos em crises diversas, devemos aprender a recorrer e esperar em Deus. E não querer resolver nós mesmos. Isso não é um convite, apelo ou desculpa para displicência, para ficar assim. Porque Deus só mexe, Deus só age quando nós fazemos tudo no nosso poder. Mas nós não podemos fazer tudo. E Deus quer que nós entendamos que nós não podemos fazer tudo, mas que nós temos que depender em Deus. E nós vemos aqui com essa murmuração uma ingratidão e uma busca por autossuficiência. Eles, na realidade, estavam com saudades do Egito, porque lá eles achavam que não precisavam de Deus. Lá eles tinham fartura de comida e eles entendiam na mente deles que não era devido a Deus. Isso acontece conosco. Então, pastor, eu tenho um trabalho, eu tenho renda, minha geladeira está cheia. Tá. Ok. E quem foi que lhe deu o emprego, a capacidade, vida, saúde, oportunidade? E é importante nós não cairmos nessa sensação de autossuficiência em que achamos que nós não precisamos de Deus. Mas quando há uma crise, é Deus que está permitindo aquilo para nos testar e nos ensinar. E a pior coisa que a gente pode fazer numa situação dessas é resolver do meu jeito. Eu vou fazer o que eu acho melhor. A pior coisa. Por quê? Porque você não está aprendendo a lição que Deus permitiu aquele deserto a vir para a sua vida. Se você não aprendeu a lição, você não sai do deserto. Se você não aprender a lição, o deserto continua. Eu vou dar um exemplo. Quanto tempo demora para ir a pé do Mar Vermelho até a Terra Prometida? 40 dias. Quanto tempo o povo passou no deserto? 40 anos. Uai, por quê? Porque não aprenderam a lição. Não aprenderam a lição. Uma viagem que seria um pouco mais de um mês se tornou uma viagem que demorou 4 décadas. Por quê? Porque não aprenderam a lição. Então, quando vem uma crise, quando vem um deserto, vamos aprender, vamos nos lembrar que em tudo nós dependemos de Deus. É Ele que nos dá tudo. É muito triste quando o crente perde visão disso. Então, com isso em mente, eu quero ver alguns desafios que essas pessoas tiveram que podem atrapalhar ou ajudar
o teste do deserto, que é o nosso tema de hoje, o teste do deserto. Vamos olhar no versículo 2 e 3 de Êxodo 16, que nós lemos agora há pouco. O 2 diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. É interessante. O povo dizia: nós não estamos reclamando contra Deus, é contra os líderes que Deus colocou na vida dele, é contra Moisés. Como se Moisés foi ele que teve a ideia e o poder, a condição de libertar o povo, abrir o Mar Vermelho, destruir o exército, trazer as pragas no Egito, enfim, como se foi Moisés e Arão que fez tudo aquilo, tá? Então muitas vezes acontece que quando alguém não gosta da doutrina, da mensagem, eles vão atacar quem? O mensageiro. Então cuidado, mas enfim, não ataque o pastor, eu sou só o mensageiro. Enfim, continuando, versículo 3: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Pois é, aqui ó, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor. Que Deus nos tivesse matado lá, porque pelo jeito nós vamos morrer aqui. Porque eles pensavam assim? Estavam no deserto. Não tinha um supermercado, não tinha um restaurante, não tinha um Uber, não tinha Uber Eats, não tinha nada. Aquele monte de gente morrendo de fome, piazada, tudo chorando. Não vão morrer aqui. Por que Deus não nos matou lá? Porque lá pelo menos a gente ia morrer de barriga cheia. Isso, em efeito, é o que eles estavam dizendo. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que encarar a nossa murmuração, encarar a nossa reclamação. E o problema, eu vou usar aqui um termo meio estranho, como eu usei agora, de romantizar o passado. Cuidado com a murmuração e cuidado com a nostalgia. Nostalgia. No dicionário, nostalgia é assim qualificado: saudades de algo, ou de um estado, ou de forma de existência que se deixou de ser ou ter. 2. Desejo de voltar ao passado. Cuidado com a nostalgia. Como assim, pastor? Eu já mencionei várias vezes que uma das coisas mais tristes do mundo é um crente com saudades do mundo. É um crente que foi salvo do mundo, foi tirado do mundo, foi colocado na família de Deus, foi lavado, foi habilitado, capacitado, convocado para uma missão. Aí ele olha para trás e fica: era tão bom. Era tão bom quando não tinha igreja, era tão bom quando eu podia fazer o que eu queria. Você ainda pode, só que vem consequências. Era tão bom quando... Cuidado com a nostalgia, gente. É triste quando um filho de Deus, uma filha de Deus, olha para o passado com nostalgia, olha para o mundo com inveja. Eu queria ser igual ao mundo. Eu queria voltar a ser como era antes. Eu queria voltar... Não tenha nostalgia do passado. Deus havia libertado-os da escravidão. Milagrosamente, poderosamente, gloriosamente, eles haviam saído do Egito. E aqui estavam reclamando, querendo voltar. Isso é nostalgia. É saudades, um desejo de voltar ao passado. Então, na vida do crente, nós temos que ter cuidado, muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque sempre tem um perigo da gente romantizar o passado. Por uma coisa, mesmo os problemas do passado não nos afetam tanto quanto os problemas do presente. Porque os problemas do passado estão no passado. Acabou, enterrou, não existem mais. Então, aquele problemão do passado não vai te afetar tanto quanto o problema menor de hoje. Então, tudo que acontece no passado vai ser menos doloroso, vai ser menos impactante na minha vida hoje. Por quê? Está no passado. Então, quando encaramos um problema, a tendência nossa é olhar para trás e achar que lá atrás tudo era bom, tudo era maravilhoso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nós temos que ter cuidado, porque o povo de Deus fez exatamente isso. Eles olharam para a escravidão e sentiram saudades da escravidão. Como é que pode? Clamaram tanto, sofreram tanto, suas crianças foram ordenadas a serem jogadas no rio.
Faraó queria exterminar todos eles. Eles tinham saudade disso, queriam voltar para isso. O que leva alguém para olhar para aquela situação e achar saudades, achar que está melhor do que hoje? Mas pastor, porque hoje, naquele momento, eles não tinham comida. Muito bem, Deus pode solucionar. Eu já disse muitas vezes, está com problema, você olha para um lado, você olha para o outro, olha para frente, olha para trás, não tem saída, você não olhou para um lugar, olhe para cima, olhe para Deus. Deus tem uma solução, Deus tem uma saída, Deus tem como fazer. E foi exatamente o que nós vemos aqui. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos uma tendência de ter uma memória seletiva. A gente só lembra de algumas coisas, outras não. Eles obviamente lembraram das panelas e da fartura de pão. Não lembraram da opressão, escravidão e morte. Isso eles escolheram esquecer. Seletivamente. Então não façamos isso. Não vamos preferir a segurança da escravidão, que eles achavam, pelo desafio no deserto. E precisamos identificar quais são as panelas de carne nas nossas vidas que estão impedindo o nosso avanço. A gente pensa em dar um passo para frente, aí a gente olha para trás e algo nos prende. Nós romantizamos, nós temos nostalgia, aquilo está de fato nos prendendo de crescer, amadurecer e progredir na vida cristã. Então, cuidado, muito cuidado com a nostalgia, muito cuidado com a memória seletiva e a reclamação. Muitas vezes nós não reclamamos com palavras, nós reclamamos pelas nossas ações e decisões. Nossas ações e decisões muitas vezes afrontam Deus de uma forma que nós não faríamos com a nossa boca, com as nossas palavras. Nós não chegaríamos a Deus e diríamos a Deus abertamente, assim como o povo não foi reclamar para Deus, eles foram para Arão, eles foram para Moisés. E foi através da murmuração que fizeram, que estava demonstrando a sua rebeldia, a sua ingratidão. Então nós temos que ter cuidado com essa questão de encarar a murmuração e a nostalgia. Vamos para o versículo 12 do capítulo 16 de Êxodo, e temos que estar sempre de olho pela provisão graciosa de Deus em nossa vida. Olha o versículo 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarão de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu vou entrar nos detalhes aqui, porque nós conhecemos bem a história, e quem não conhece pode dar ler em Êxodo, mas Deus mandava o maná pela manhã, e pela tarde mandava codorna. Deus mandou o maná, eles reclamaram também, e dizendo, não tem carne. Deus falou, querem carne? Tomem carne. Mandou então codorna. Então nós temos aqui Deus sendo o provedor. Deus está respondendo de forma graciosa. Por que graciosa? Porque não era merecida. Deus agiu não como recompensa, não por merecimento, que o povo estava rebelde, reclamando, ingrato. Então Deus fez aquilo graciosamente, Ele fez aquilo pela sua graça, que eles eram reclamadores ingratos, mas Deus respondeu com amor e com graça, dando codornas e maná pela manhã. Qual o propósito? Porque Deus usou da sua graça e respondeu até a murmuração. Note, existe a diferença entre uma petição e murmuração. Petição seria, se eles fossem Deus, olha a nossa situação, estamos com fome, tem as crianças, estamos no deserto, não tem nada, o Senhor é capaz, supra, o Senhor pode, nós sabemos que o Senhor pode, supra a necessidade do seu povo, faça uma obra maravilhosa. Sabe o que é isso? É uma petição. Aqui não foi, aqui foi, esse Deus, por que não matou a gente logo no Egito? Por que morrer de fome? Estavam reclamando. Então Deus respondeu à murmuração. Por quê? A gente vê aqui o porquê no versículo 12, no finalzinho, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus fez isso
para dar uma lição, para que sabeis e sabereis. Me diga uma coisa, se eu quero que você saiba alguma coisa, qual o processo que eu vou fazer você saber alguma coisa? É ensinar. O ensino é transferir conhecimento. Você não sabia ler e escrever, eu vou ensinar você, você vai saber. Você não sabe dirigir, eu vou ensinar você, você vai saber dirigir. Você não conhece a Bíblia, você vai saber da Bíblia, porque eu vou ensinar para você. Então Deus aqui está ensinando, não com a vara, às vezes usa, Ele está ensinando com amor, está ensinando com graça. Vocês estão reclamando, me acusando, rebeldes e ingratos. Querem alimentos? Vocês vão ter pão de manhã e vão ter carne à tarde, todos os dias no deserto. E o maná era algo milagroso. Era uma substância que, pela explicação, uma espécie de um pão leve, quase o tipo de um wafer, não sei como fala isso, se faz sentido isso, tá? E que caía com o orvalho de manhã, milagrosamente. E à tarde eram codornas. Codornas não eram natural naquela parte do mundo. No deserto, codorna não é nativa aquela área. Codornas não voam alto e codornas não voam longe. São animais pequenos. De onde é que Deus tirou essas codornas? Poderiam ter trazidos por um vento muito forte. Poderiam. Mas especula-se que Deus criou codornas do nada. Como assim, pastor? Já viram uma história que eu ouvi uma vez na Bíblia, que Deus multiplicou os pães e os peixes? Pois é, Deus pode, ó. Então Deus milagrosamente, graciosamente, gloriosamente os alimentou, e essa foi a resposta. Então nós temos que reconhecer quando Deus responde, quando Deus, na sua graça, na sua misericórdia, quando Ele cumpre, supre, se torna um provedor, nós temos que reconhecer aquilo como sendo de Deus, e não dizendo, uau, que sorte, hein? Bom, bem que eu consegui o que eu queria. Muito cuidado com isso. Não vá tirar a glória de Deus, o crédito de Deus. Deus supre. Nós temos que reconhecer quando a mão de Deus, a provisão de Deus aparece em nossas vidas. Na sequência, vamos dar uma olhada no versículo 16 de Êxodo 16, que diz assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então nós temos aqui, falei que Deus, no começo eu falei que Deus, Ele supriu pão e carne. Mas junto com o pão e carne, Ele mandou também uma regra para ser obedecida. E nós temos que então que ter essa dependência de Deus. Se Deus supriu, foi para nos ensinar, para que sabeis que eu sou o vosso Deus. Então vamos aprender e ter disciplina para que futuramente, amanhã, nós vamos ter o mesmo Deus provendo para nós, que nós podemos confiar. Junto com a solução veio a instrução. Aqui foi: colham o maná, mas sem acúmulo. É para tomar de acordo com quantas pessoas na sua tenda. Então, aqui ele fala um homer por cabeça, segundo o número de vossas almas que se acharem na sua tenda. Era só para colher o suficiente para aquele dia. Por quê? Amanhã é outro dia. Amanhã temos que depender de Deus de novo. Ah, pastor, mas eu não quero viver assim. Bom, é assim que Deus quer que nós vivamos, dependendo dele a cada dia. O que foi que o povo fez? Viram maná, saíram lá e colheram. Apodreceu. Milagrosamente, não durava mais que um dia. Quem colhia mais, aquilo que não era consumido, aquilo que era sobressalente, se estragava. E Deus falou: não façam isso.
Olha o versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte. Ou seja, colheram para hoje e para amanhã, para o dia seguinte. Por quê? Vai que Deus não manda maná amanhã. Vai que Deus esquece. Vai que Deus fica fraco. Mandou hoje. Como eu vou garantir que ele vai mandar amanhã? Então, para garantir, eu vou colher para hoje e vou colher para amanhã. Como diz aqui. Alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Você imagina Moisés, né? Gente, Deus falou para mim, falar para vocês, só pegarem o bastante para hoje, certo? Certo, Moisés. Aí eles vão embora e fazem o oposto. Não é à toa que Moisés se indignou com eles. Se Moisés se indignou com eles, o que você acha que Deus sentiu? Deus falou: ingratos, rebeldes, reclamadores, eu dei o alimento, dei uma instrução para vocês e vocês ainda não acreditam em mim. Vocês estão vendo o maná milagrosamente, alimento, o pão milagrosamente aparecer de manhã no vosso acampamento e vocês mesmo assim não confiam em mim? A resposta é: não, nós não confiamos. Não eram todos, aqui fala que alguns. Tá? Mas tinham alguns que não fizeram isso. Então Deus, em relação à sua graça, à sua provisão, Ele não dá graça para estocar, para guardar. Ele dá graça na quantidade e na ocasião necessária. A graça de Deus, ela se renova a cada manhã, assim como o maná se renova a cada manhã. Então você pensa: não, pastor, mas o que eu quero? Eu queria uma graça que eu pudesse para o resto da minha vida, pelo menos o resto do ano, eu ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo, confiando em Deus, confiando que o maná vai vir toda manhã. A graça de Deus, a providência de Deus, ela vai estar lá toda manhã, todo dia. Mas quando nós não confiamos, nós queremos estocar, nós queremos guardar, nós queremos acumular. E isso não é o que Deus queria para eles. Ele dá o suficiente para hoje e testa a nossa obediência. A preocupação excessiva é isso. Nós devemos ter cuidado com o presente, com o futuro, eu entendo. Mas não ficar aquela coisa excessiva. É o que estava acontecendo aqui. Alguns colheram para o outro dia, porque esses alguns estavam preocupados e preocupando demais. E vai ter amanhã? E se não tiver amanhã? E como é que vai ser amanhã? E tem muito crente que vive assim. Ele vive preocupado com o amanhã. Ele confia em Deus para a salvação, talvez confie em Deus suprir hoje, mas e amanhã? Então ele se preocupa e toma sobre si toda aquela carga que não pertence a ele. Por isso que ele fica sobrecarregado, por isso que ele fica espiritualmente fraco, por isso que não tem prazer na lei do Senhor. Uma série de problemas aparecem, porque eles estão excessivamente preocupados, porque não estão confiando em Deus para prover as necessidades. Então, Deus aqui, Ele dá a solução e Ele dá também as instruções para que a gente aprenda a depender diariamente nele. Nós temos que desenvolver essa disciplina. Eu estou pensando numa pessoa agora, não é aqui dessa igreja, nem está aqui nesse país, mas é alguém que se preocupa muito com o futuro. E essa pessoa há muitos anos trabalha 2, 3 empregos e acumula, vive com bem pouco, nada de errado com isso, mas propositalmente vive se privando e privando a família de muitas coisas, saúde sofrendo, não tem tempo para a família, para mim, para Deus, para nada. Tem que juntar dinheiro, tem que... Porque minha velhice, como é que vai ser? Calma, a pessoa não vive. Ela existe para acumular. E nesse processo de acumular, preocupar, a pessoa não vive. Não tem tranquilidade, não tem paz. Então nós temos que fazer a nossa parte, mas descansar, sabendo que podemos confiar em Deus para suprir o amanhã. Olha o versículo 22 de Êxodo 16, onde mostra que o descanso
que um bom grau de despreocupação. Não é irresponsabilidade, não é displicência, tá? Não é ser irresponsável, não é isso, mas é descansar no Senhor. Olha o que fala aqui o versículo 22. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro. Qual o 6º dia? A sexta-feira. Sexta-feira vem antes do sábado. O sábado era o dia de descanso. Muito bem, vamos lá. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. Era um, colheram 2. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, amanhã é sábado, amanhã é descanso. Amanhã é descanso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, coceio. O que quiserdes cozer em água, coceio em água. E tudo que sobrejar, guardai para vós até amanhã. Quer o quê? O sábado. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e nem nele houve algum bicho. Então veja bem, veja a fidelidade de Deus e o descanso. Na sexta-feira, tá? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, só podia colher 1 homer cada por pessoa. Na sexta, colham 2. Por quê? Porque amanhã é sábado. Sábado é descanso. É isso que nós precisamos aprender. É descanso. Deus dá o nosso descanso. Mas muitas vezes nós nos privamos, nós nos preocupamos, nós nos privamos do descanso que Deus tem para nós, porque nós queremos resolver do nosso jeito. Essa pessoa que eu mencionei agora, que ninguém aqui conhece, mas eu conheço, ela está se privando de um descanso. Essa pessoa acha que tem que trabalhar 3 empregos, 7 dias por semana, viver se privando de um monte de coisas, simplesmente por um motivo: eu não posso descansar, porque eu não tenho em quem confiar. Na realidade, essa pessoa que eu estou falando, ela não é salva, pelo que eu sei. Se ela é salva, não aparenta, ela não tem um testemunho, não frequenta igreja, não tem relacionamento com Deus. E aí está o problema. Tal pessoa não pode se dar o luxo de descansar. Muitas vezes o mundo age assim, porque o mundo não se dá o luxo de descansar. Dá um bônus aqui, fugindo um pouquinho, mas ainda no tema. Eu ouvi umas estatísticas essa semana, que no Brasil hoje tem mais gente recebendo auxílio do governo do que trabalhando. O que acontece é que muitas vezes a pessoa começa a ter no governo o seu descanso. Não, o governo vai tomar conta da gente. Gente, aprenda, o governo não toma conta. O governo toma conta do governo. Então, se você faz parte do governo, está tranquilo. Mas o governo não toma conta de ninguém não, minha gente. O governo toma conta do governo. Mas muitas pessoas veem no governo uma espécie de Deus, um provedor, alguém que vai suprir, vai cuidar. Quem vai cuidar da sua saúde não é o SUS, é você. Não, mas pense. Quem vai educar os seus filhos não é o governo. Nós temos que depender em Deus, não no governo, no plano social, seja lá qual for o governo, qual for o político, qual for o partido. Governo nenhum, partido nenhum vai tomar conta de você. Então vamos deixar de endeusar. Isso é idolatria, gente. Vamos entender, quem vai tomar conta da gente, do povo de Deus, é Deus. Deus vai tomar conta da gente quando a gente está no deserto, não tem comida, não tem alimento, não tem nada. Deus, o que eu faço? Deus manda a solução. Mas é quando eles não podiam fazer nada. Eles não podiam plantar no deserto, não podiam comprar no deserto, não podiam comercializar no deserto. Eles tinham feito tudo o que podiam fazer. Que era exatamente isso que Deus queria. Deus queria colocá-los numa situação de vulnerabilidade para que eles aprendessem a recorrer e depender tão somente de Deus. E quando nós passamos a recorrer e depender
em algo que não seja tão somente em Deus, Deus fica indignado. Deus acha que nós não vemos nele alguém de confiança, que podemos depender. E nós podemos depender em Deus, nós podemos confiar em Deus. Então, no 6º dia, a porção dobrada, porque no 7º dia, no sábado, seria então o repouso. Repouso, descanso, prova uma coisa, que nós confiamos em Deus. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu fiz a minha parte, agora eu posso descansar em Deus. Mas se eu não fiz tudo o que eu deveria ter feito, então eu não mereço descansar. Vamos fazer nossa parte e esperar descansar em Deus. Ou será que você vive num modo 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Eu não posso parar, eu não posso descansar, eu não posso respirar, eu tenho que ficar indo, juntando, guardando, fazendo, correndo para cá, correndo para lá, não posso descansar. Não viva assim. Isso não é modo de viver, não é Deus. Deus não quer que nós vivamos assim. E precisamos constantemente estarmos reavaliando, dia a dia, o que traz para o nosso último ponto de hoje, que é no versículo 32 de Êxodo 16. 32 diz assim: E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Sabe de uma coisa? Quando chegarmos no céu, poderemos ir no templo, feito não com mãos humanas, ao altar. E lá no altar, eu acredito que vamos ver algumas coisas. Nós vamos ver o sangue de Cristo no altar. Nós vamos ver o cajado de Moisés, que floresceu, que brotou. E nós vamos ver um recipiente com maná. Vou ler aqui. Encherás o homer dele quê? Do maná. E guardá-lo-ás para as vossas gerações. Ou seja, você vai pegar um recipiente, um homem, que é uma medida, você vai encher, e você vai guardar aquele maná como memorial para as gerações. Não é para estar trocando todo dia. Encha e guarde. Mas não estragar? Não. Deus mandou guardar uma porção para as gerações. O que isso tem a ver comigo, pastor? Faça você, na sua mente, seu coração, no caderno, no seu celular, faça um memorial. Anote, marque. Se for necessário, faça um blog, um vlog, tire foto. De algum jeito, faça um memorial de todas as coisas que Deus tem feito na sua vida, a começar pela sua salvação. E todo livramento, toda providência, toda oportunidade, porta aberta, é um memorial. Por quê? Para você não chegar no deserto e esquecer que Deus lhe tirou da escravidão, Deus trouxe 10 pragas para o Egito, Deus destruiu o exército egípcio, Deus abriu o Mar Vermelho, os escravos pobres miseráveis saíram ricos. Leia o relato, eles saíam e o povo egípcio dava ouro e prata e tesouros, eles saíram ricos, seguros, atravessaram o Mar Vermelho. Aí chegou lá no meio do deserto e disseram: era melhor Deus ter nos matado lá atrás, no Egito. Tem memorial, Deus mandou eles fazerem memorial. Pega esse maná que vocês tanto reclamam, tanto murmuram, tanto se rebelam. Pegue esse maná, coloque no momento, guarde para testemunho para gerações. Faça isso. Nós cantamos: conte suas bênçãos.
Conte-as um por um, e verás o quanto Deus já lhe fez. Pois é, memória seletiva. Quando temos uma crise qualquer, nós esquecemos. Nós esquecemos que nós temos vida eterna, a coisa mais preciosa, mais cara no universo. Nós a temos de graça. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas providências, quantas maravilhas Deus tem feito em nossas vidas, e a gente de repente esquece tudo isso e cai no pânico e calma. Vá lá, abre o seu caderno, abre o seu arquivo, guarda na sua mente, vá para o seu memorial. Vá para a sua casa, um dos quartos, escreva na parede. Filhos e filhas, peça permissão para os seus pais primeiro. O pastor mandou eu rabiscar na parede, eu não mandei nada, tá? Então, a Sofia ali já está fazendo planos ali para fazer a festa. Mas tem memorial. O ideal é que nós não precisávamos de um memorial. O ideal é que o povo aqui não precisava ter um homem cheio de maná guardado para as testemunhas. Seria bom que o povo passasse isso de geração em geração. Pais, compartilhe com seus filhos as dificuldades e as bênçãos e os livramentos e providências que Deus tem feito. Ou a gente vai ficar se escondendo atrás do fui eu. Sabe o que é, filho? É que seu pai é fantástico. Seu pai é um fenômeno. Ele é capaz de tudo. Não. Vamos lembrar de sermos honestos, de conhecer primeiramente para nós mesmos a humildade que nos cabe. Até aqui nos trouxe o Senhor. Nunca olhe para a sua vida e diga, eu sou demais, olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei. Não faça isso. Não fale e não pense. Se você falar, é que está no coração. A Bíblia fala que a boca fala o que está no coração. Então que nunca surja no seu coração esse sentimento de autossuficiência, que pode levar a Deus a fazer isso, trazer um deserto para a sua vida, para que saibeis que Ele é Deus. São as palavras que nós lemos. E sabereis que eu sou Deus. Se o povo tivesse confiado em Deus, você acha que Deus tirou eles do Egito, abriu o Mar Vermelho, aquele monte de promessa para levar para o deserto, aí deixar eles morrer de fome e de sede no meio do deserto? Claro que não. Mas Deus fez aquilo da forma que Ele fez, para que eles soubessem. Graciosamente, não mereciam, fizeram tudo errado. Mas como eu disse no início, o deserto não termina quando saímos dele. O deserto termina quando aprendemos a lição. É muito triste, eu acho, hoje em dia, que para você repetir de ano, na minha época, para repetir de ano era só espirrar na hora errada, repetir de ano, volta. Hoje em dia, para repetir de ano na escola, você tem que praticamente matar o diretor da escola. E olha lá, é uma façanha repetir de ano. Eu sei, eu trabalhei na rede privada por uns anos, aqui em Maceió, e lá tinha recuperação, 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 até passar de recuperação. Pois é. Assim é Deus. Só que você não passa. Você faz a recuperação. Você vai fazer a até você aprender a lição. Até passar de ano. Aí nós saímos do deserto. Então vamos aprender a lição. Uma viagem de 40 dias durou 40 anos. Por quê? Demorou muito se recuperarem, mas lá no final, toda uma geração precisou passar. O provedor é mais importante que a provisão. Verdade.
Nós só queremos ter os olhos para a provisão, para a solução. Mas maior que a solução é os solos. O que o que traz a solução, pronto. O soluniciador. É isso que deve ficar inventando palavras, gente. Eu tenho que parar com essa mania de inventar palavras, mas tudo bem. Então, Deus vai nos manter vulneráveis até aprendermos a lição de depender nele.